E você pode não acreditar, mas sabe que eu estou passando nesse momento pelo inferno? Exatamente. Nos tempos da Bíblia Sagrada, o vale que está embaixo dessa ponte aqui era chamado de o Vale do Inferno. Você já leu sobre isso na Bíblia? Não? Pois então fique com a gente até o final, porque eu tenho muita coisa legal para contar para você sobre esse vale e onde ele é mencionado na Bíblia Sagrada. E por que eu falei fique com a gente? Porque eu tenho uma surpresa para você. Quando eu venho a Israel, é muito agradável encontrar a minha amiga Aline, do canal Israel com a Aline, e ela vai me ajudar nessa explicação. Aline, vem cá, a ponte está balançando, mas a gente está junto aqui. Shalom? Shalom, pessoal! Eu estou muito alegre de te encontrar aqui nesse dia de hoje, mas também com muita dor por causa da história tão terrível que tem nesse local. Realmente, a gente tem muita coisa, muita história bíblica para falar no dia de hoje. Ou seja, você ficou curioso? Que história triste é essa? Qual a relação disso com a Bíblia, com a própria história de Israel? O que é o Vale do Inferno? Fique com a gente que você vai descobrir. Vamos lá? Vamos lá. A gente está agora em um vale lindo, verde, bonito. Justamente aqui atrás tem agora crianças brincando. Esse local, hoje em dia, pelo menos, ele passa às vezes uma sensação de paz, de alegria. E a pergunta é por que esse local é justamente conhecido como o Vale de Geena, o Vale do Inferno. O que de tão terrível tem nesse lugar? Essa é uma pergunta contrastante, porque quando a gente vê essa beleza e sabe o que aconteceu aqui no passado, parece que nós estamos falando de outro lugar. Vamos por etapas. Quando o povo de Israel chegou em Canaã, e para que você saiba, Canaã é a terra que hoje pertence ao moderno Estado de Israel, é a terra prometida. Quando eles chegaram, povos cananitas que havia nesse local, eles sacrificavam muito os seus filhos a deuses pagãos. Em virtude disso, e para proteger e prevenir o povo hebreu desse pecado, uma das leis que Deus deu através de Moisés é: vocês não devem fazer com que seus filhos passem pelo fogo. Não devem entregar os seus filhos a Moloch, porque havia sacrifícios humanos em toda a terra de Canaã. Mas refinando a geografia para Jerusalém, nesse vale específico, também houve um sacrifício pagão de seres humanos, especialmente crianças, bebês, mesmo quando aqui a terra estava vivendo sob o governo de reis judeus. Eu vou ler uma passagem da Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, que fala de uma das reformas religiosas que o rei Josias fez aqui. E só para o pessoal saber, reforma religiosa que Josias queria acabar com o paganismo que estava na terra. E olha o que diz a Bíblia. Josias também profanou Tofet, que ficava no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloch. Ou seja, na época do rei Josias, muito tempo depois da conquista de Canaã, ainda havia sacrifício humano aqui, e esse sacrifício humano ocorria às barbas da autoridade judaica. E Josias tentou terminar com isso. Vale dos filhos de Rinom, exatamente onde nós estamos, Ben Rinom. Não sabemos quem é Rinom. Alguns pensam que pode ter sido algum rei jebuseu da época de Jerusalém, antes da conquista de Davi. Enfim, parece um nome próprio, que por sua vez nomeou o vale, mas nós não sabemos quem foi Rinom. Então, em português, o Vale dos Filhos de Nom, em hebraico, Gei Ben Hinnom, ou em grego também, como a gente conhece o nome desse local, é Geena. São diferentes variações, na realidade, do mesmo nome. E como tu muito bem falou, se a gente voltasse no tempo aqui, a gente voltasse nos tempos bíblicos, também na época dos cananeus, e infelizmente também em parte da época que o povo de Israel morava aqui, haviam sacrifícios de criança. Então, por isso é tão contrastante ver essa realidade, ver crianças aqui brincando, felizes, alegres. Eles não têm a menor ideia do que acontecia aqui. Eu acho que é talvez melhor que seja assim, porque eu, como mãe, quando eu venho aqui e eu começo a relembrar e começo a pensar no que acontecia, realmente dói muito. Imaginem aqui, pessoal, tambores tocando fortemente, um grande barulho. Os tambores tocavam para quê? Justamente para disfarçar, para abafar o som do choro. Exatamente, para abaixar o choro e o grito dessas crianças. Eles queimavam crianças vivas.
Então não é que só matavam essas crianças de uma maneira extremamente dolorosa. Então, e eu não sei como realmente eles conseguiam fazer isso, porque quem entregava as crianças eram os próprios pais. Exatamente. Os pais chegavam aqui e pensavam que era isso que Deus queria e diziam: toma aqui, meu filho, mata ele por mim, quer dizer, sacrifica ele por mim. Nós vamos ver até na Bíblia daqui a pouquinho o caso até de um rei, o rei Manassés, que chegou a mandar sacrificar seus filhos aqui também. E olha, gente, tudo isso muito pertinho de Jerusalém. Só para vocês terem noção, eu vou pedir para mostrar para a gente, no alto daquela montanha você tem algumas muralhas. Ali seria mais ou menos o circuito da antiga cidade de Jerusalém. Ou seja, qualquer coisa que acontecia aqui embaixo,